Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sétima aula do mini curso de Arduino intermediário do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. Bom, na aula de hoje a gente vai combinar o controle do servomotor, que vocês viram no módulo básico desse curso, com um dos sensores que utilizamos na aula anterior, que no caso foi o sensor ultrassônico. E a gente vai integrar os dois para criar uma aplicação interativa. A gente vai usar esse sensor para coletar informações do ambiente, né? Que no caso é as ondas ultrassônicas, para ajustar o movimento do servomotor com base nesses dados, simulando uma situação em que o controle é necessário o controle preciso de posição de forma essencial. E essa abordagem é muito comum, disso que a gente vai fazer, em projetos de automação e de robótica, onde o controle de ângulo do servo é definido pela entrada dos sensores, né? Oferecendo respostas inteligentes em tempo real. E para isso, a gente vai precisar falar um pouco sobre o PWM. E o que é esse PWM? O PWM, ou Pulse Width Modulation, ou em português, modulação por largura de pulso, é uma técnica utilizada para controlar a quantidade de energia que é fornecida a dispositivos como motores, por exemplo, e o servo, e LEDs, por meio de sinais digitais. E a essência do PWM está na variação do tempo ligado, ou seja, do duty cycle. Quando a gente tem uma onda senoidal, a gente tem a parte positiva, que é a parte do trabalho, né, que vai ser necessária para executar os semiciclos positivos, né, executar as nossas ações. Então, esse duty cycle ele alterna rapidamente entre o ligado e o desligado. Então, quanto mais tempo o sinal permanece alto durante cada ciclo, mais energia vai ser transmitida, o que pode ser interpretado como intensidade ou velocidade dependendo da sua aplicação. Como eu falei, aquela onda sinoidal, ela vem assim e assim, né? Você conseguir imaginar. E aí, quanto mais tempo eu consigo deixar o semiciclo positivo ligado, mais energia eu vou poder transferir para minha aplicação, né? E bom, no Arduino, o PWM é facilmente utilizado em pinos digitais com capacidade PWM, que são marcados com esse til aqui do lado, né? Esses que possuem. E a função analog write vai permitir definir a intensidade do pulso em um valor entre zero, ou seja, 0% de duty cycle, e 255, que é 100% do duty cycle, o que é ideal para ajustar a velocidade de um motor ou brilho do LED, ou no caso do nosso servo, né? E na aula de hoje o PWM é aplicado indiretamente no servomotor, porque os servos eles interpretam os pulsos de uma maneira especial, onde a largura do pulso vai definir o ângulo de rotação do motor. Então, o sinal PWM enviado para o servo a partir do Arduino vai determinar a posição específica do servomotor, que é essencial para criar movimentos controlados, como girar e até um ângulo específico, né? Perdão, como girar até um ângulo específico, que é o que a gente quer. E alguns exemplos de aplicação do uso de PWM, como eu falei anteriormente, a gente tem na robótica, como braços robóticos, né? Que a gente precisa controlar o ângulo para realizar tarefas específicas, como agarrar ou mover objetos em diferentes direções. A gente tem a questão da automação residencial, onde sensores e servos são aplicados em sistemas de segurança para poder ajustar as câmeras automaticamente, o que se baseia na distância dos objetos ou da movimentação detectada. Dos automóveis, como em sistemas de direção assistida e controles de espelhos, utilizam o PWM para ajustar a posição de acordo com a entrada do usuário. E aeronaves e drones, onde o PWM é essencial para ajustar as hélices, permitindo que o drone estabilize e mude de direção com precisão, né? Bom, então a gente pode passar aqui para a nossa codificação, que não tem muito mistério. A gente viu o sensor ultrassônico na aula anterior, né, na aula 6, e o servo provavelmente vocês devem ter visto no ciclo básico do Arduino, do curso, né, de Arduino. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai precisar
instalar, né, a biblioteca do servo. Creio que seja, vamos ver, essa aqui. Isso, essa aqui que você vai utilizar. Aqui no OQE, né? Então, vamos passar aqui para a codificação. A primeira coisa que a gente faz quando adiciona uma biblioteca é chamar essa biblioteca para o nosso código. Então, include servo.h. Opa, ok. E a gente vai definir os pinos do nosso sensor ultrassônico, igual na última aula. Constante int, que são os pinos do trigger e do echo, né? Vai ser o pino 7 e o pino 6. Vou botar minúsculo, que da última vez deu erro na hora de compilar. Pino 6. Beleza. E agora a gente vai definir o servo, que eu vou chamar de mais servo. Servo mais servo e um pino para ele, que vai ser o pino 9. Vou deixar aqui minúsculo. Servo pin igual a 9. Perdão. E declarar duas variáveis para a distância, igual da outra vez. Long, que vai ser usada para aquele cálculo, né, da distância do sensor ultrassônico. Duration e distance. Pronto, aqui a gente já definiu tudo o que a gente precisa antes do nosso void setup. São as variáveis globais, né? E agora a gente vai ah, configurar os pinos do sensor ultrassônico como saída e entrada, igual na aula passada. Então, vamos aqui, pin mode, trig, pin. Tomar cuidado para escrever certo, né? Igual como está declarado lá em cima. Vai ser saída, que é o trigger, aquele que vai enviar as ondas de impulso, e o echo pin. Echo pin que vai ser uma entrada. Beleza. E a gente vai inicializar o servo motor. My servo ponto attach com o pino que a gente definiu para ele, que é o pino 9, que no caso a gente definiu como servo pin. Beleza. Acho que tá certo. Mais servo ponto attach. Isso. E vai inicializar também uma comunicação serial para monitoramento. Então, serial begin. Opa. Serial begin de 9.600 bits por segundo. Beleza, já está pronto aqui o nosso void setup. Agora passando aqui para o void loop, a gente vai enviar o pulso ultrassônico com digital write, trig pin low, para ele começar desligado, né? E depois enviar o pulso. Então, delay microseconds de 2 microsegundos para ele permanecer desligado. Depois ele vai enviar o pulso, agora sim. Igual na aula passada também, na aula 6. Se você voltar lá, vai ver que tá a mesma coisa. Trig pin high. Agora sim, ele vai enviar o pulso durante 10 microsegundos. Então, delay microseconds 10. E por fim, a gente vai finalizar ele, né? Depois de 10 microsegundos, digital write. Opa,
digital right, trig pin low. Beleza. E aí a gente vai calcular a duração do eco utilizando aquela função pulse in igual da última aula, duration, ou seja, a gente vai armazenar na variável, duration, que foi o que a gente definiu aqui em cima, vai ser igual ao quê? Ao pulse in tudo que entra no echo pin, né? Também igual na última aula. Já expliquei lá. Se você não lembra o que significa isso, por favor, reassista a aula 6. Então a gente armazenou aqui com essa função ecopin, perdão, no pin no ecopin, essa função pulseIn na variável duration. E a gente calculou a duração do eco e agora a gente vai converter essa duração numa distância em centímetros. Então, distance, que é a variável lá de cima, é igual a duração multiplicado por 0,034 microsegundos dividido por 2. Isso. Ponto e vírgula. E a gente vai exibir essa distância no monitor serial. Então vamos aplicar aqui um serial print. Ó, distância, a variável, distance, serial print, é, ln com a medida em centímetros. Beleza, então já declaramos aqui no monitor serial. Agora a gente vai mapear a distância para o ângulo do servo, de 0 a 180 graus, que é o que ele consegue girar perdão, naquela rotação. Então, aqui a gente vai definir que int servo angle, oh, não, peraí, tá errado aqui. Int servo angle agora. Vai ser igual a map, que vai mapear, né, a distância, a variável distância, com de 0 a 100 vai de 0 a 180. Então ele vai ajustar o servo de 0 a 100 centímetros para que fique de 0 a 180 graus. E a gente vai usar essa função constrain aqui para essa variável servo angle, que vai garantir que o valor fique entre 0 e 180 graus. Então, servo angle igual a constrain, que é o que essa função constrain faz, servo angle 0, 180. Beleza. E a gente vai mover o servo de acordo com a distância. Então a gente vai mover o servo agora. My servo ponto right. Opa, perdão aqui pelo essa notificação aqui da Steam. Perdão. É my servo ponto right servo angle. Ok. Então, por fim, a gente vai dar um delay de 0
2,2 segundos. 200 milissegundos. Que é um pequeno atraso para a estabilidade. Então aqui, na biblioteca servo, a gente utiliza ela para controlar o servo, né? Vai ter aqui a medição de distância com o sensor ultrassônico HC-SR04, que a gente vai colocar aqui depois, que vai emitir o pulso ultrassônico e vai aqui, ó, que vai emitir o pulso ultrassônico e vai receber o eco refletido e o tempo entre o envio e o recebimento é convertido para distância em centímetros. Aqui eu vou botar um parênteses só para ele calcular da forma correta. Isso, duração vezes o tempo dividido por 2. Ok. E o controle do servo aqui é a distância medida é mapeada para um valor entre 0 e 180 graus, que é o intervalo de controle do servo, né? Então, quanto mais perto do objeto, mais o servo vai se movimentar. Então, beleza. Aí eu vou escrever aqui nos comentários só para durante a montagem você poder saber o que cada um significa. Aqui, movendo, movendo o servo de acordo com a distância. Aqui, o que é que tem mais de diferente? Essas funções do servo, né? Aqui a gente servo angle. Então, aqui eu vou escrever mapeando a distância para o ângulo do servo de 0 até 180. No caso aqui, a gente está ajusta de 0 a 100 para 0 a 180 graus. Graus. Que centímetros, né? E aqui garante que o servo, perdão, que o valor fique entre 0 e 180. Eu acho que é basicamente isso, o nosso código. Acredito que ele esteja pronto, funcional. Na hora da compilação a gente vai ver se teve alguma algum erro, né, na hora de escrever, mas as funções são basicamente essas. Está aqui a nossa biblioteca. Então vamos passar para a nossa montagem que vai ser muito simples hoje. A gente vai ter que chamar aqui o nosso servo, né? Servo. Aqui no caso é um modelo de servo que tem no OCUI, mas eu acredito que a pinagem seja semelhante ou muito parecida com o de qualquer outro servo comercial que você encontre por aí. E o nosso sensor, né? Sensor é o HC-SR04. Beleza. Então, a gente vai definir da seguinte forma. Primeiro aqui a gente vai ligar o servo. O servo aqui tem o pino GND, o pino do VCC, né? E o pino da alimentação PWM, que foi o que a gente discutiu no começo da aula. Então, no VCC dele, a gente liga os 5 volts. No GND, o Terra, né? Do Arduino. E aqui no PWM, a gente vai colocar no pino 9, que foi o que a gente definiu aqui para ele. Então, é importante lembrar que ele tem a sinalização de PWM aqui, então ele vai conseguir operar esse servo. Ok, vou botar em amarelo, amarelo meio laranja. Botar o sensor para cá. Não ficou legal. Vou botar aqui para cima mesmo.
E do servo, perdão, agora do sensor, o VCC vai no 5 volts, normalmente. O GND vai no terra, que eu vou colocar nesse aqui em cima. O trig a gente definiu como sendo o pino 7. E o eco no pino 6. Colocar os dois em azul, um azul diferente. Cadê? Colocar um em azul, deixar o outro marrom, pode ser. Isso. Então essa é a nossa montagem. Muito simples, como vocês podem ver. E aqui a gente já pode compilar o código. Deixa eu botar o servo para cá, que acho que ele fica melhor. Uhum. Só ajeitar aqui esse aqui, porque pode ficar confuso na hora que você for montar o seu. Deixa eu colocar aqui PWM, botar por aqui pelo meio, é melhor. Pronto, agora acho que fica melhor. Ok, então vamos para a nossa simulação. Isso aqui tá errado. Void loop, servo. Opa, aqui também. Já agora deve funcionar. Isso, beleza. Ó, não deu para ver, mas ele se mexeu. Então vamos mudar aqui. Quanto mais perto tiver, mais ele vai se mexer. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais para cima agora. Qualquer coisa, qualquer dúvida na montagem, só você voltar o vídeo, que a gente vai definindo com calma, né? Então aqui, vamos voltar à simulação. Aqui o sensor está medindo 2 centímetros, né? Então, quanto mais perto o objeto estiver do sensor, mais vai mexer o servo. Ó, 50. A partir dessa distância aqui de 100 centímetros, ele já rodou praticamente todo o servo, né? Porque foi o que a gente definiu aqui nessa função map. Então a partir daqui ele já não vai mexer. Então vamos fazer um teste aqui. Se a gente por acaso definisse para 200 centímetros, que seria 2 metros, vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Está em 2 centímetros. Ó, vejam que ele se move mais devagar. Tá vendo? Quanto mais longe, mais ele se mexe. Então você pode fazer isso no caso aqui desse HCSR04. Como ele tem uma precisão maior, né, de, de perto, né, igual qualquer sensor ultrassônico, por conta da interferência e do tipo de superfície que ele pode encontrar pelo caminho e ruído, enfim. Quanto mais perto, mais estável é o sinal. Então, acredito que até uma aplicação de 3 metros aqui, 300 centímetros, a gente pode utilizar para poder mexer o servo. Acho que 4 metros, 400 centímetros. Aqui no caso é 300 centímetros, 3 metros. No caso de 4 metros, acho que não ficaria muito interessante a gente trabalhar, por conta da perda de precisão. Então aqui eu estou na metade, né, de 3 metros. Ele está aproximadamente na metade aqui, né, da rotação. Então quanto mais eu me aproximo de 3 metros, mais ele gira. Beleza? Então, como eu falei, isso é muito utilizado na área de robótica, de automação.
quando você precisa, nesse caso aqui, utilizando um sensor, controlar a rotação do servo do seu motor, utilizando o sinal PWM para fazer a aplicação no seu projeto. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe na caixa de perguntas. A próxima aula será a última, né? Nossa aula 8. Espero que vocês estejam gostando do mini curso. E valeu, falou, tchau.